Opa, boa noite todas as companheiras, todos os companheiros. Cumprimentar o companheiro Lidney, né, que já fez aqui a sua primeira explanação, e dizer, né, que a gente agora, deparado nessa situação, né, a gente que já vem de uma militância já desde a época da juventude junto, realizamos diversas atividades, né, conjuntamente. O Lidney na época... Ei, som. Valeu o tempo. Ei, tranquilo, acho que eu levo até menos de 10. Realizamos diversas atividades conjuntas, o Lidney secretário da JPT na época, eu era coordenador da Juventude Metalúrgica, e realizamos algumas atividades, né, enquanto juventude. E olhando um pouco, né, a conjuntura nacional em termos, né, da posição do governo, que não é o nosso governo, apesar da gente ter o nosso presidente lá, mas a gente sabe como que o Lula assumiu esse governo, né, o que aconteceu na eleição no segundo turno em outubro de 2022, né, logo no dia seguinte, já a reação dos fascistas tentando impedir, né, a política proposta ali na nossa campanha, né, projeto que ganhou nas urnas ali com a diferença mínima, porque já vinha com uma certa dificuldade, né, isso se reflete no Congresso que a gente tem hoje. A gente discutia a questão estadual da mesma forma, olhar um governo, né, defendendo aí um projeto de privatização e avançando a cada momento. E aí, da mesma forma, quando você vem aqui para o município, né, quando a gente assiste a eleição do Marcelo Lima, e eu compartilho também de algumas opiniões, né, como o Lidney colocou aqui, eu pela primeira vez anulei o meu voto, não votei nesse prefeito que aí está, mas uma coisa é a gente fazer análise política, né, olhando resultado de governo, e tirar a nossa responsabilidade enquanto partido também na condição para interferir nas políticas de cada governo, seja municipal, estadual ou nacional. É verdade, quando fala dessa plenária aqui, é um pouco do reflexo da dificuldade que a gente tem. A gente, enquanto petistas, independente se está na condição de presidente, na condição, né, de direção, mas nós, enquanto petistas, temos uma responsabilidade nesse processo. E é claro que a direção, ela tem uma responsabilidade para dar direção para os nossos filiados também, para que a gente crie uma musculatura para contrapor que seja, né, a política do governo municipal, nacional, né, estadual, enfim. Mas eu acho que não é questão de fazer análise política simplesmente, né? O Lidney colocou aqui sobre a minha resposta no programa da Tripalho, inclusive cumprimentar aqui o Denis aqui, né, um dos apresentadores da Tripalho, junto com o Cauê, muito bom o programa. Na verdade, o que eu coloquei é que não basta só você fazer um documento, né, se a gente não criar uma musculatura suficiente, que seria simplesmente você burocratizar e não fazer a ação de fato, né, com a mobilização, com a participação, pelo menos dos nossos filiados, porque eu acho que a gente tem condição de extrapolar movimentos para além dos filiados do PT, dialogando com todas as forças, movimentos sociais que a gente tem aqui na região, né, movimento sindical e etc. Eu acho que esse é o movimento que a gente tem que fazer e não se limitar só em documentar. Não que não seja importante, é importante, mas não só. Se a gente não tiver uma musculatura suficiente para fazer uma mobilização, né, eu no movimento sindical aprendi que o acordo só no papel lá, mesmo que assinado, ele não vale se não tiver uma organização dos trabalhadores, uma organização dos representantes sindicais para fazer o que está no papel valer. Da mesma forma que o partido. A gente pode documentar, pode fazer requerimento, a gente pode fazer o documento que for, se a gente não tiver junto, né, uma mobilização, uma organização suficiente para dar
sustentação para o que está documentado. Eu venho aqui, né, não fazer análise política, mas venho me colocar na condição, né, de candidato a presidente do PT, e eu me coloco à total disposição, inclusive tenho dialogado muito dentro da estrutura sindical a qual eu faço parte, né, porque eu tenho uma trajetória sindical que eu venho seguindo. Eu tenho dialogado muito sobre a importância da gente se dedicar e olhar para a organização do nosso partido. E a organização do nosso partido passa como que a gente dialoga primeiro com os filiados. São mais de 10 mil filiados do partido, e é verdade que a gente tem dificuldade para organizar atividades, seja de rua ou plenária no diretório, e ter esse plenário cheio, né? Então, o que está faltando, né? Então, a gente precisa da organicidade, e não é falar que o PT precisa voltar para as bases, porque o PT está nas bases. Os nossos filiados, cada um tem um endereço, está no bairro. Agora, a gente precisa da organicidade para isso. A gente tem falado bastante da importância da organização através dos núcleos. A ideia é fomentar essa organização dos núcleos, né? Organizar os setoriais no nosso partido, porque através dos setoriais a gente precisa retomar a nossa participação nos conselhos, né? Você pega a última eleição do Conselho Tutelar, não foi só em São Bernardo, mas a nível Brasil, né? A gente teve um resultado ruim. Então a gente tem que olhar Conselho de Saúde, né? A gente tem que olhar como é que está a nossa participação, e de fato a gente tem um déficit nessa questão. E aí, para falar sobre resultado de governo, claro, todo mundo aqui pode falar o que está bom, o que está ruim. Para fazer diagnóstico é a coisa mais fácil que tem para olhar o que está acontecendo. Agora, como que a gente interfere nessa situação, nessa condição? O que eu trago aqui como proposta, que é que a gente precisa, né, estar organizado para isso, né? Ocupar os conselhos aí, né? O conselho eu falo como uma ponta para a gente começar na estrutura, né, do governo municipal, mas antes dessa ponta a gente precisa se organizar internamente, se organizar enquanto partido, se organizar, né, nos bairros, dialogar bastante, né, com o movimento sindical, com os trabalhadores. Eu venho do chão de fábrica e sinto essa necessidade, né, apesar de ser partido dos trabalhadores, mas é um desafio da gente trazer os companheiros também, né, do chão de fábrica para dentro do partido. É um desafio que a gente tem. A gente conseguindo dar esse passo, trazer o pessoal, fortalecer o nosso partido, criar musculatura, aí a gente não vai só ficar criticando o que está ruim, né? Acho que a gente tem um poder e um acúmulo suficiente aí para começar a interferir de fato aonde precisa interferir, né? Ocupar as ruas, né? Fazer movimento de rua e trazer uma resposta que a sociedade precisa, né? Porque acho que falar de PT é buscar um resultado para além do PT. Acho que o PT ele é o nosso instrumento, né, que tem toda a condição aí de conduzir esse processo, incluindo toda a sociedade. E aí, quando eu tenho falado do governo municipal, eu tenho falado do desafio que a gente tem para dialogar com a população de São Bernardo e defender as nossas propostas e defender nosso projeto, que é uma verdade que infelizmente a gente na última eleição nem para o segundo turno a gente foi. Então tem um problema colocado aí. Então vamos questionar sim o governo, vamos questionar a administração, mas não é só isso. A gente precisa continuar dialogando com a nossa sociedade, com a população de São Bernardo e garantir para o ano que vem o que aqui em São Bernardo fez na última eleição do governo federal. Porque aqui a gente não pode negar que aqui o presidente Lula foi o mais eleito, né? O Haddad aqui também foi mais eleito aqui em São Bernardo. Então a gente não pode negar isso. Agora, como que a gente cria as condições para garantir esse mesmo resultado o ano que vem, 2026? A gente precisa discutir a organização do nosso partido. A gente precisa se dedicar para o nosso partido aqui em São Bernardo, né? Eu estou com essa disposição, vou me dedicar, vou me doar aqui. Quero rodar cada bairro da cidade de São Bernardo do Campo, conversar com cada núcleo, aonde tem filiado, conversar com a companheirada, e eu posso ter a melhor visão, no meu ponto de vista. Mas não é a melhor se não for construída dialogada com cada filiado. E a gente dialogar
né, o que é possível a gente realizar na prática. Não só falar, porque falar e não acontecer na prática, a gente já está cansado disso. A gente ouve muito discurso também, na hora da prática também, né, do pé no chão, a mão no barro lá, a gente não vê. Sabe? E eu estou com essa disposição de fazer acontecer dessa forma, mas não é do jeito que eu quero, é do jeito que nós vamos construir junto. Isso é possível junto, né? Então não deu 10 minutos, mas era isso. 5 segundos, obrigado.